As briófitas, aí sim, fazem fotossíntese, tá? Fazem fotossíntese. Certo? Porque possuem cloroplastos e clorofila. Cerca de 15.600 espécies, aí elas já possuem, não possuem folhas, caule nem raiz, apesar de já serem muito semelhantes às plantas. Temos que lembrar que elas são as plantas que tiveram a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, certo? Então, essa transição que aconteceu ainda permitiu que essas plantas pudessem ter estruturas muito delicadas. E daí vem esses termos que eu trouxe aqui, ó, filoide, cauloide e rizoide, tá? Então, eu ainda não tenho, posso dizer que tenho raiz, caule, folha, caule e raiz, tá? Não possuem sistema condutor, ou seja, são avascularizadas. Essas plantas aqui não possuem xilema e nem floema. E aí, como eu disse, são a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Acredita-se que elas vieram de uma alga verde do gênero clorófita, que nós até falamos das clorófitas nas algas, tá? E durante a evolução, essas algas foram se modificando e essas plantas passaram, então, a dominar o ambiente terrestre. Os grupos que nós temos são só apenas 3: marchantiofita, antorecofita e briofita. Eu acho que é anterocefita, tá? Eu vou corrigir aqui direitinho para vocês. Então, são esses musgos, gente, essa camadinha de peludinha, como se fosse um tapete que às vezes você encontra sobre troncos, sobre árvores, sobre rochas, até no chão. Não confundam com aquele lodo de água, de chuva, que às vezes ali a calçada fica esverdeada, aquilo ali é alga, tá? É alga, não tem nada a ver. As briófitas, elas são mini plantinhas, tanto é que se você pegar um pequeno filamento e levar para a lupa, você vai conseguir observar exatamente isso aqui que eu mostrei, ó, um rizóide, um caloide e um filóide. E se você pegar aquele lodo lá da calçada que ficou esverdeado no período de chuva, você não vê. Eu apresentei para vocês na aula, uma das aulas iniciais da nossa disciplina, justamente eu fiz uma explicação bem detalhada desse cladograma, que foi até a aula inicial para a disciplina, sobre esses principais grupos. Eu vou me atentar aqui em falar apenas disso aqui, ó. Então, nós tivemos um ancestral, que é uma alga verde, e aí surgindo as briófitas na transição, sendo aí as embriófitas já no reino plantê. Lembrando que A com E tem som de E, certo? Até aqui, esses organismos possuíam um embrião multicelular e as estruturas reprodutivas chamadas de arquegônios e anterídeos. Depois, essas características foram perdidas a partir do surgimento dos próximos grupos. Vamos falar dos musgos, esses são os mais comuns, tá? É o que mais ocorre na natureza, são aqueles tapetinhos que você passa assim a mão, você sente mesmo um tapetinho, tá? Mas, assim, no geral, você observa essa primeira imagem, mas quando você leva ela para a lupa em específico, você consegue ver todas essas estruturinhas com rizoide, cauloide, filóide e a parte esporofítica aqui da parte reprodutiva, tá bom? Nós temos ainda as hepáticas. Dentro das hepáticas, qual a diferença da hepática para os musgos, professora? As hepáticas, elas possuem essas folhas mais achatadas, ó, diferente dos filóides, tá vendo, ó? Dos filóides aqui e dos rizoides dos musgos. Os musgos, eles lembram mesmo plantinhas, ó.
Então, os filóides, eles são afilados mesmo, como se fossem pequenas folhas, enquanto que nas hepáticas existe esse achatamento da estrutura do talo da briófita. Particularmente, nas minhas coletas de campo e do que eu uso em aulas práticas, eu ainda não encontrei, infelizmente, hepáticas para que eu pudesse dizer assim, olha, eu vi pessoalmente, assim, assim, assim. Tudo que eu uso mais o meu conhecimento é o conhecimento teórico, né? Porque nem quando eu fiz meu curso de graduação e como a minha pós-graduação, apesar de ser botânica, foi focada na especialidade de micologia, eu não tive o prazer, mas quem sabe um dia eu ainda encontro elas, né? E por último, os antóceros. Esses antóceros, eles já são bem diferenciados, ó. Percebam que eles são, ó, bem afilados e esses filamentos, ó, totalmente diferentes. Também não tive o prazer de coletá-los ainda, tá? Então, hoje, o que eu mais tenho conhecimento de usar em sala de aula com os alunos são os músculos, onde é possível a gente identificar essas partes do que a gente chama de fase, aqui ele tem o esporófito e o gametófito. Então, o gametófito, ele fica na parte inferior e o esporófito fica aqui na parte superior. Todas essas estruturas, elas possuem denominações. Então, a gente chama essa região aqui do ápice, que é onde eu tenho o esporângio, dentro, onde são produzidos os esporos, de calíptra. A calíptra, ela se abre, dentro eu tenho o perigônio, dentro o perigônio, ele é responsável pela eliminação dos esporos, para que eles possam ser dispersos pelo ar, e no momento em que houver a água disponível, esses esporos germinam, formando novos indivíduos. A gente vai passar bem geral mesmo, gente, porque não é muita coisa, tá? Então, para a gente falar aqui sobre reprodução, vou falar aqui dessas características, aí eu aproveito e falo de todos, tá? Nós estamos usando aqui uma representação de um ciclo de vida de um musgo, tá? Porque a gente consegue ver bem melhor essas características do gametófito e do esporófito, tá? Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso começar. Eu vou começar. Eu sempre fico procurando onde eu prefiro começar, né? Para eu não errar. Para ficar mais fácil também para vocês entenderem, tá? Então, vamos começar aqui, que eu tenho só o esporófito, ainda não tenho o gametófito. Não, vou começar aqui. Esporos germinando, tá? Os esporos estão na natureza, olha isso aqui. Digamos que um esporo desse resolveu germinar. Ele está sofrendo o quê? Divisão celular, mitose, para que haja alongamento do tecido. Quando esse alongamento ocorre, esse organismo, essa briófita, ela já passa a ter um nome chamado protonema. Protonema é o talo inicial dessa briófita que vai começar a formar o gametófito, tá? A fase gametofítica. Por quê? As briófitas, elas se caracterizam por ter duas fases, a fase gametofítica e a fase esporofítica, sendo que uma delas é permanente e a outra, ela não é, tá? Então, o que acontece? Aqui no protonema já temos aqui os os rizóides começando a se formar para poder se fixar ali, digamos que ele vai se fixar na madeira, tá? Numa árvore, está começando a se fixar. Aí ele começa a produzir o cauloide e ali ele vai formar os filóides, né? Para ir se reproduzindo, formando todas as estruturas. Depois que esse protonema já está bem formado, a gente já pode encontrar aqui, ó, nesse organismo, após sofrer uma mitose, porque ele vai sofrendo divisões celulares.
A fase gametofítica. Onde eu encontro a fase gametofítica? Na fase inferior do talo, tá? Essa face inferior é onde eu vou encontrar os gametângios, masculino e feminino. Quem são eles? Anterídeo é o gametângio masculino, arquegônio é o gametângio feminino. Oosfera é o gameta feminino. Cuidado, tem que aprender todos esses nomes. E o aqui tá ele, ó. Anterozoide saindo aqui, tá vendo aqui ele, ó? Não tá saindo, ele já saiu de lá, tá com seus flagelinhos, já tá aqui entrando no arquegônio. Eu tenho o anterozoide, que é o gameta masculino. Tá? Ele precisa da água, porque ele é flagelado. Com auxílio da água, ele se desloca, entra dentro do gametângio feminino e lá ele encontra o gameta feminino. Quando esse anterídeo, esse anterozoide, que é o gameta masculino e é N, ele chega lá no gameta feminino, que também é N, eu vou ter fecundação. Olha aqui, fecundação e mitose. Então, eu vou ter N mais N. Ou seja, vai haver a formação de um esporófito diploide, 2N. Uma vez que esse esporófito diploide 2N é formado, automaticamente eu posso separar aqui, ó, aqui, com uma fase daqui para cá esporofítica, daqui para cá gametofítica. Mais uma vez, a gente já falou isso antes. Esporofítico vai formar esporo, gametofítico vai ter que formar gameta. Então, na fase esporofítica, ele vai sofrer várias mitoses, ó, divisões, para quê? Para que ele se desenvolva, para que ele cresça. Eu tenho o esporófito adulto, ele lá em cima vai formar o esporângio, como eu mostrei na figura anterior para vocês. Esse esporângio, ele tem uma capinha, uma tampinha chamada de calíptra, tá? Essa calíptra, essa região superior chamada de calíptra, dentro dela é que se encontram os esporos. É preciso que se abra. O que vai abrir? A tampa chamada de opérculo. Uma vez que o opérculo se abre, os esporos, olha eles aqui, são liberados com a ajuda do peristômio. O peristômio são esses como se fossem dentinhos aqui, ó. O peristônio ajuda a liberar esses esporos, eles são filamentos que vão ajudar a liberar, tá? Uma vez que esses esporos são liberados, um esporo desse volta a germinar e a gente volta a completar o ciclo e dar continuidade. É difícil? Não é. Só precisa ter calma, paciência, observar etapa por etapa, mas óbvio, a dificuldade que eu acho que vocês encontram maior são os nomes. Saber o que é o gametângio feminino, o que é o gametângio masculino, o que é gameta feminino, gameta masculino, mas identificar uma fase gametofítica, uma fase esporofítica, não é difícil, tá? Então, a gente tem que começar a se adaptar a essas questões da morfologia desses organismos, porque as nossas próximas aulas serão morfologia e anatomia e depois fisiologia. Então, a gente está começando a aprender que as plantas, elas possuem fases esporofíticas e gametofíticas, e cada uma vai ter o seu determinado nome. Mas aqui ainda estamos tratando de briófitas, nos referindo às criptógamas, tá bom?